Hoje vamos falar de 6 expressões do inglês jurídico que os alunos vêm me perguntando ao longo do tempo, vocês também vêm me perguntando aqui nos comentários de YouTube. Então, hoje a gente vai fazer a tradução para o inglês, tá? Então, magistrado, como é que a gente fala magistrado em inglês? Então, em primeiro lugar, no Brasil, a gente tem 3 palavras, né? Juiz, que atua na primeira instância, desembargador, que atua na segunda instância, e o ministro, que atua na última instância. Se você é tradutor, não tem informação jurídica e não sabe muito bem como em que situações, né? Falar juiz, desembargador, ministro, etc., fale magistrado como um termo guarda-chuva que você nunca vai ter problema. Em inglês, o termo guarda-chuva, melhor dizendo, é justamente judge. Então, os ministros da Suprema Corte Americana são chamados de justices, né? Porque ministro é justice, mas eu vejo muito também as pessoas se referindo, ou texto se referindo a eles como judge. Então, magistrado em português, que é o termo guarda-chuva, judge no inglês sem problema nenhum. E acabei de dizer para você, né? A palavra ministro, então, é justice, não é minister. Existe minister em inglês? Claro, o ministro da saúde, ministro da educação, etc., a gente pode traduzir como minister, mas o ministro de tribunal nunca como minister. Então, o ministro de tribunal é o justice. Então, também a palavra justice nem sempre é justiça, né? E como a gente fala, então, ministro-presidente do tribunal? A gente fala o Chief Justice. Curiosidade, nos Estados Unidos, o Chief Justice, lá da Suprema Corte, ele é indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Congresso como Chief Justice. Então, ele permanece, o tempo todo que ele fica lá na corte, ele permanece como ministro-presidente da corte, diferente do que acontece no nosso STF, onde a gente tem um rodízio, né, de presidentes a cada 2 anos. Como é que a gente fala primeira instância, segunda instância e última instância em inglês? Então, primeira instância, trial court, segunda instância, appellate court, última instância, highest court. Algumas observações. Primeiro, existem outras maneiras de traduzir essas expressões, eu trouxe aqui só uma maneira de traduzir cada uma delas. Primeira instância, então, eu falei para você que é trial court. Em alguns dicionários, você vai ver como lower court. Eu prefiro evitar a expressão lower court, por quê? Porque lower é um comparativo. Então, se você está falando, por exemplo, de um país que tem 3 instâncias no nível federal, e se você está falando da última instância, a lower court, em relação à última instância, nesse exemplo, é a segunda instância e não a primeira. Então, pode trazer confusão para o seu texto. Então, eu evito a palavra lower, a expressão, melhor dizendo, lower court, e traduzo primeira instância como trial court. Segunda instância, a gente pode falar tanto appellate court como court of appeals também funciona. E última instância como highest court, alguns alunos me perguntam se pode traduzir também como Supreme Court, eu falo que sim, não tem problema, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a expressão Supreme Court é super aceita e existe lá no sistema deles, né? Mas, por exemplo, eu não sei como é que se fala a última instância lá no Japão, se eles usam em japonês a expressão Suprema Corte, que obviamente não falo japonês, na Indonésia, na Índia, etc. Então, se você está traduzindo um texto, ou se você é jurista e está se comunicando, e esse texto, né, ou enfim, sua palestra, ou enfim, a sua reunião, o que quer que seja, se esse conteúdo você sabe que pode ir para qualquer lugar do mundo, eu traduziria como highest court, mas Supreme Court também funciona sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, magistrado, judge, ministro de tribunal, justice, ministro-presidente, chief justice, primeira instância, trial court, segunda instância, appellate court e última instância, highest court.